Amém. Hum. Chegamos naquele momento que a gente faz todos os dias aqui, onde a gente abre o coração e coloca na presença de Deus os pedidos, agradecimentos, os motivos que você aí gostaria de dar para que o Senhor pudesse continuar cuidando de nós, ou melhor, ao contrário, entregando sua vida para receber as bênçãos do Senhor. Deixa eu começar aqui dando bom dia para todo mundo, né? As pessoas que já escreveram aqui no chat, olha só, a Rita Silva, esse bom dia. A Cleide também mandou bom dia com alegria. E a Cleusa escreveu bom dia a todos. A Maria José escreveu aqui, ó, bom dia, pastor, que o Senhor abençoe nosso dia. Hoje quero agradecer a Deus pelo todo cuidado comigo e com minha família. Deixa eu ver, o Adriano Moura também escreveu aqui, peço oração pela minha família, pela vizinha Lourdes. Ela é uma senhora idosa, sozinha, e tem muitos problemas de saúde. O José Haroldo também escreveu ali, ó, bom dia, tudo bem, amigos? Se você tem um pedido de oração, vou deixar aberto agora um momento para que você abra aí seu áudio, para que você chame e a gente vai ter esse momento especial com você participando. Bom dia, pessoal. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Gustavo, tudo bem? Bem, queria mais uma vez agradecer por estar aqui, por estar com todos vocês. E também gostaria de pedir oração por todas as pessoas que eu já venho orando essa semana, as pessoas que estão com alguma dificuldade, algum problema, ou só aqueles que precisam se aproximar novamente de Deus, né? E também pedir tanto pela minha esposa e o pai de um amigo muito próximo. É isso. Ótimo, ótimo. Oremos por esses motivos. Mais alguém? Alguém Bom abriu o áudio aí? Bom dia, dia, Abdulaine. Tudo bem? tudo. Eu quero agradecer a Deus por tudo. E eu pedi oração para minha família, meus filhos, Uhum. especialmente Michele, uma jovem de 13 anos, né? Esse mundo cruel, influenciável, que o Espírito Santo pode guiar ele, né? Proteger ele, ajudar ele a entender que a Bíblia é a palavra de Deus, que não é fácil, né? Uhum. É Vamos isso. orar, sim, por sua família. Amém. Amém. Quem mais? Bom, se não existe mais alguém que consegue abrir o áudio para fazer o pedido de oração, deixa eu pedir aqui, irmão Moab, eu estou vendo você aqui, está com a câmera aberta. Você pode participar fazendo essa oração para gente? Antes, eu só vou colocar aqui as pessoas que já estão com a gente na live, e aí dizendo o nome deles, e aí nós oramos por todos nós aqui, com os pedidos que colocamos, ou então que estão ocultos no nosso coração. O Adriano Moura, o Adriano Rocha, o Alaide, a Alaide, perdão, a irmã Ana Maria, a irmã Andréia Conceição, Andréia Jesus, a irmã Cleide Góes, a irmã Cleusa Soares, Flora Alves, o Gustavo acabou de falar, Zé Haroldo, minha mãe, Josefa, está aqui junto também, a Luzia, o Marcos, a Maria José, a Maria Luzia, a Maura, Midline, que acabou de falar aqui, Moab, Nadivânia, Neide, a outra Neide, a Neide Leite, a Neide Soares, né? A Patrícia Januário, a Renata Moreira, a Rita da Silva, ou melhor, Rita Leite, a Rosângela Alves, a Rosângela Torres, a Roseli Bispo, e também, deixa eu ver aqui, fugiu da minha tela, aqui, a Shirlene também está aqui com a gente, a Silvana, a Solange,
Soraya, a Valmira, a Vitória e o Vitor. Nós temos todas as pessoas aqui e nós vamos orar agora por você, tá bom? Então, pedir ali para o irmão Moab dirigir a gente em oração nesse momento. Desejando aqui a todos um bom dia, que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque Tu és bom, a Tua misericórdia dura para sempre. Amém. Estamos nos 10 dias de oração, embora esse é o 8º dia. Aprendemos muito a respeito do Espírito Santo e como ele trabalha nas nossas vidas. Aqui os irmãos estão com seus pedidos de oração, alguns manifestaram, outros não, mas o Senhor conhece o coração de cada um. Quero te pedir uma bênção especial ao pastor Lúcio, que vem ministrando esta mensagem no decorrer desses 10 dias. Que o Senhor possa estar abençoando, guardando, livrando a si e a sua família. Amém. Também, Deus, peço que o Senhor tome conta da vida de cada um que esteja aqui presente diante dos seus problemas, suas condições espirituais, seus problemas nos quais, Senhor Deus, nós não conhecemos. Mas Tu és um Deus que conhece o coração de cada um. Essas pessoas que acordaram agora, Senhor Deus, nós percebemos que tem 32 pessoas online. No decorrer desse dia, mais pessoas acessarão e aqui ouvirão a voz do Espírito Santo. Esteja conosco, nos guiando, nos dirigindo, nos protegendo, dando-nos um dia de paz, na Tua companhia, na Tua presença. Fique com cada um de nós. Te agradecemos por tudo, em nome do Teu Filho amado, que é Jesus Cristo, nosso querido Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado, Moab. Que bom que você está chegando aqui para a gente, mais uma vez, dividir esse momento especial. Eu sei que Deus nos usa de variadas formas aqui, e é por isso que a gente precisa continuar louvando a Deus. Esse aqui é o 8º dia dessa nossa jornada de 10 dias de clamor, porque oração a gente faz todo dia, né? E a gente vai agora fazer uma jornada diferente, nós temos feito todos os dias também, mas envolve uma oração que foi preparada, um motivo especial para orarmos pelo fruto do Espírito, as facetas do fruto do Espírito. Já pedimos por amor, por bondade, por mansidão. Agora nós chegamos em mansidão para nós pedirmos realmente essa faceta. E aqui o pastor Douglas Menslin é quem divide a oração para a gente. Douglas Menslin foi diretor aqui do UNASP, durante muitos anos, o UNASP Campo São Paulo. Ele está hoje trabalhando lá em Brasília, no escritório da Divisão Sul-Americana, e ele vai orar para a gente agora nesse momento. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Em um mundo agitado e muitas vezes agressivo, a mansidão se destaca como um sinal claro da presença do Espírito Santo em nossa vida. A mansidão é um fruto do Espírito que muitas vezes é confundida com fraqueza, mas na verdade é uma força silenciosa e poderosa. Ser manso é ser alguém que controla suas emoções, que responde com calma, paciência e amor, mesmo diante de provocações e dificuldades. E Jesus é o exemplo perfeito de mansidão. Ser manso não significa se deixar pisar, mas escolher responder com graça e humildade, confiando que Deus está sempre no controle. Hoje reflita, em que situações você precisa cultivar mais mansidão? Talvez no trabalho, na família ou até em suas lutas internas. Vamos orar? Senhor, ensina-nos a controlar mais o nosso espírito, que possamos agir com mais mansidão diante das nossas dificuldades, diante das nossas lutas, que possamos buscar mais a presença de Deus em todas as nossas decisões e que o Senhor dirija os nossos passos. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Que a mansidão seja a marca do seu coração hoje, atraindo a paz e a bênção de Deus para a sua vida e para os que estão
ao seu redor. Muito bom, muito bom. Amanhã a gente vai falar sobre domínio próprio. Deixa eu tirar minha dúvida aqui, rapidinho, só para te falar. Se eu não me engano, amanhã é domínio próprio. E a gente. É isso aí. E a gente continua nesse processo de oração por orar pelas facetas do Espírito. Ou melhor, facetas do dom do Espírito Santo. Quando a gente começa essa madrugada aqui, é interessante como quando a gente começou, né? É interessante como a gente começa buscando a Deus por motivos aleatórios, ou então simplesmente de forma geral pelo Espírito Santo. Mas hoje nós chegamos em um objetivo, depois de estudar sobre os dons, sobre o fruto do Espírito e sobre quem é o Espírito Santo. Agora nós chegamos no processo, no dia 8, para falar sobre a plenitude do Espírito. Eu achei muito interessante alguns dos textos que a gente leu durante a semana, mas, por exemplo, ontem mesmo nós lemos aqui que o Espírito Santo está pronto, está tudo preparado. Ele só não é derramado a gente ainda, ele não é derramado na nossa direção ou para nós, porque nós não pedimos, nós não insistimos, não temos colocado o nosso coração à disposição do Senhor. E o pedir é exatamente isso. Falando ontem lá no Jardim Ingá, eu dizia para eles exatamente isso, que o pedir, ele é a transformação do meu caráter, não o caráter de para quem eu estou pedindo. Então, quando eu viro para Deus e digo, Senhor, eu preciso disso, eu preciso, por favor, eu não tenho como tirar de nenhum outro lugar, a não ser depender de Ti. Eu estou dizendo para o Senhor, olha, eu preciso tanto que eu vou mudar meu coração para poder receber isso que é o seu plano. Às vezes a gente precisava, às vezes não, muitas vezes nós precisávamos entender aqui o quanto é importante o Espírito Santo na nossa vida e pedirmos com insistência mesmo, diária e constantemente, dizendo, Senhor, muda meu coração para que eu possa receber o Espírito Santo. Muda meu coração para que eu possa receber o Espírito Santo. De novo, muda meu coração para que eu possa receber o Espírito Santo. Porque quem tem que mudar sou eu. E é daqui que o meu contato com Deus vai sendo aprimorado, vai melhorando, e até o momento quando eu tenho a plenitude. Não só um lampejo, não só um pouquinho, mas a plenitude do Espírito Santo. Vamos lá, o texto de hoje. O texto de hoje começa ali em Efésios, no capítulo 3, nos versos 16 a 19. E o texto bíblico diz assim: Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Algumas outras coisas aqui, antes de correr o resto do texto, mas são palavras-chave que estão colocadas aqui, né? Voltando ali, se eu não me engano, para o verso 18, o texto diz assim, isso para que com todos os santos, não dá para a gente tentar buscar o Espírito Santo sozinho. A nossa igreja, junto com as pessoas que estão ao nosso redor, com o grupo que está próximo de nós, também deve ser convocado para orar pedindo a plenitude do Espírito Santo. De novo, repetindo um conceito que nós já colocamos aqui. É impossível mudarmos o mundo inteiro, mas quando nós começamos a buscar o Espírito Santo para a nossa família, para a nossa casa, na região onde nós controlamos, ou então podemos ter algum tipo de influência, o Espírito Santo vem e ele vem tocando o coração de um por um, para que todos os santos, ou seja, nossa família, nossos amigos, até a igreja, possam ser movimentados para buscar o Senhor. Depois, impressionante a forma como o apóstolo Paulo determina o que é plenitude. Ele fala assim, compreender qual é a largura, o comprimento e a altura e profundidade. E você consegue compreender isso daí sobre Deus? É impossível. O ser humano não consegue compreender
altura, largura, comprimento, profundidade, mas ele está falando que Deus é um ser tão complexo que se nós pudéssemos, nós entenderíamos realmente daqui a ali quem é ele, ou como ele age, qual é o tamanho. Só que depois ele fala para que a gente não tentar entender. Não faz nenhum sentido você tentar a lógica aqui dessa frase, porque ele fala assim, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Como é que a gente conhece uma coisa que excede entendimento? Não dá, não tem como. Se excede o entendimento, então não tem como conhecer. Por isso, o que o apóstolo Paulo está tentando é fazer a gente parar para pensar que não dá para conhecer o Espírito Santo sem que ele coloque em nós a compreensão. É todo o entendimento do ser humano. Não tem ser humano nenhum, não tem filosofia, não tem nem teologia, que é a nossa tentativa de compreender a Deus, não tem nenhuma logia, que é o conhecimento, o estudo de alguma coisa que pode chegar perto de entender o amor de Deus. A gente consegue, de novo, entender um lampejo, uma passagem, assim, ó. Eu olho e falo, talvez eu entenda alguma coisa, mas compreender o que é o amor de Deus. E aí, por último, ele fala assim, ó, para que vocês fiquem cheios de toda plenitude de Deus. A plenitude de Deus é a forma como Deus tem para nos ensinar sobre o amor dele. A gente fica esperando que a gente vai ter mansidão, domínio próprio, fidelidade, bondade, paciência, benignidade, paz, amor, alegria. Só que nada, nenhuma dessas coisas consegue surgir sem que nós estejamos cheios da plenitude de Deus, porque se nós formos buscar isso, ou esses atributos, por nossas próprias forças, esses atributos se transformam em nosso coração como orgulho, como ressentimento, como sou mais do que outro. E eu estava falando ontem com um amigo, o pastor Walter Tamandaré, a gente falando sobre alguma coisa, eu virei para ele e brinquei, né, dizendo assim, olha, eu sei que eu me considero mais do que eu sou, mas, e eu continuei a frase, porque nós nos consideramos mais do que somos, normalmente, nós achamos que já temos as facetas do fruto do Espírito, quando não temos. Precisamos do Espírito Santo para realmente dominar a nossa vida, e aí sim, conceder-nos a plenitude de Deus, que é o Espírito Santo. Bom, a plenitude da presença de Deus em nossa vida, ela é com certeza alcançada quando a gente pede e recebe o Espírito Santo. E é interessante como é que Deus fala sobre essa plenitude em vários textos, e aqui no trecho de A Palavra Revelada, existem vários trechos bíblicos, mas eu vou para Atos, no capítulo 9, que é um dos que fala, talvez, sobre a nossa natureza. Aqui está falando sobre o apóstolo Paulo, quando ele acaba de cair do cavalo, e agora ele vai para a casa de Cornélio, e quando está ali, mal, sem poder enxergar, chega, então, Ananias, que não deveria estar na casa de Cornélio, ele era judeu, ele não podia entrar na casa de um romano, de um gentil, mas ele vai lá, entra naquela casa, e quando ele entra, o texto fala assim, então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, irmão Saulo, ué, Saulo não era irmão, era um perseguidor, mas ele chega e chama, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho, para cá, me enviou, para que você volte a ver. E agora vem a parte importante, e fique cheio do Espírito Santo. Pô, mas Saulo era um perseguidor, volta aí para você tentar lembrar, é como se a gente estivesse olhando para algum líder que matou, que fez genocídios, que cometeu atrocidades, de repente nós dizemos assim, olha, eu queria que você recebesse o Espírito Santo, porque você merece, porque você está pronto para isso. Ué, mas essa pessoa fez um monte de coisas, atrocidades, matou, deturpou a vida de muitas pessoas, fez muitas coisas erradas, o apóstolo Paulo estava nesse caminho. Só que todas as coisas que ele fazia é porque ele tinha o coração disponível para que Deus tocasse o coração dele, para tentar fazer o que era bom no que ele conhecia, e no momento quando Jesus se apresenta a ele, a disposição dele muda completamente. Por isso, quando Ananias chega, ele já chama de irmão Saulo. E aí o Espírito Santo toma, e ele se transforma num discípulo para os gentios, e agora ele começa a ser chamado de Paulo. Não porque o nome dele mudou, literalmente, mas porque agora ele usava a denominação do nome dele
como se ele sempre estivesse no meio dos gentios. A expressão Saulo significa o nome, significa não, é o nome dele hebraico, o nome dele judeu. Só que quando os gentios, que eram majoritariamente de língua romana, de língua greco-romana, né, eles tentavam falar Saulo, eles não conseguiam, porque a língua não dobra, né, e ali eles falavam Paulo. Por isso ele se denominava como Paulo, aquele que trabalhava entre os gentios. Como se a gente olhasse para um João aqui do Brasil, e ele chegasse nos Estados Unidos, e agora, na língua inglesa, João não é mais João, é John. Ou então um Guilherme no Brasil, chegando nos Estados Unidos, ele não é mais Guilherme, agora ele é William. Então, o nome dele muda, não que mude quem é a pessoa, mas a forma de falar, porque o costume daquelas outras pessoas foi assim que é o costume deles. Então, isso acontece com o apóstolo Saulo, ou Paulo, porque ele se entrega e recebe a condição de ter o Espírito Santo de forma completa. O último texto desse trecho também fala um pouquinho para a gente, está lá em Efésios no capítulo 5, agora o apóstolo Paulo, dizendo para a gente, ele diz assim, e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um outro texto que precisa ser repetido no nosso meio, não por causa da bebida forte que está sendo citada aqui antes, mas por causa do nosso chamado para louvar a Deus e nos preparar para estar cheios do Espírito Santo. Ele fala ali, deixem-se se encher do Espírito Santo. Se deixar encher do Espírito Santo é claramente, olha, coloque seu coração à disposição dele e peça, insista, continue dizendo, Senhor, hoje eu quero o Espírito Santo, Senhor, hoje eu quero ser diferente, Senhor, hoje eu quero ser transformado. É por isso que Jesus também, usando os testemunhos de Ellen White, da profetisa inspirada dos últimos dias, ele traz para a gente algumas regras ou algumas coisas que nós precisamos fazer. O primeiro texto ali está no Comentário Bíblico Adventista, volume 6, na página 1247, e aí só para você poder entender, tá? Algumas vezes, alguns textos que Ellen White escreveu não foram parar em livros, eram de cartas ou de alguns outros trechos que ela escreveu comentando a teologia, e por isso a Igreja Adventista pega esses textos e coloca em materiais específicos. Esse aqui é o Comentário Bíblico Adventista, onde ela diz assim, o grandioso poder do Espírito Santo realiza uma completa transformação no caráter do ser humano, fazendo dele uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora vem a parte mais importante. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, quanto mais severamente atestada e provada, mais claramente demonstra ser representante de Cristo. Você está reclamando das lutas, dificuldades? Você está reclamando das coisas ruins que passam perto de você? Não só você sabe disso, mas Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo, eles sabem absolutamente tudo o que você passa. E cada coisa que você passa é usada por eles para mostrar às pessoas ao seu redor que você já foi transformado. Sabe qual é o maior de todos os sermões que pode acontecer? Não é o pastor Lúcio, ou qualquer outro pastor, ou qualquer outro obreiro, ou qualquer outra pessoa se colocando com o microfone na mão e falando nas igrejas, mas o maior de todos os testemunhos é a sua vida. De você que não tem o título de pastor, mas que lida com pessoas normais por aí, mostrando que o Senhor Jesus tomou a sua vida e transformou o seu coração. Essa transformação, essas facetas do dom do Espírito Santo, essas facetas do fruto do Espírito que são desenvolvidas no nosso coração, são o maior de todos os sermões que podem ser pregados. Quando você chega em alguém e demonstra bondade em um mundo mal, que é ruim, que domina as pessoas por aí, essa pessoa entende, opa, aqui tem alguém diferente, alguém que é guiado por outro tipo de força, e ele em algum momento, guiado pelo Espírito Santo, vai compreender, essa força que domina essa pessoa é o próprio Espírito Santo. E aqui vem o nosso destino, tá? Só para usar uma palavra conhecida aí, é de usarmos as coisas que acontecem ao nosso redor para servir e pregar sobre o Senhor com nossa vida. Entendeu? Pregar com nossa vida. O texto pode continuar ali, né?
que diz assim: a paz que habita o ser é vista no semblante. As palavras e os atos expressam o amor do Salvador. Não há disputa pela posição mais elevada, a renúncia do eu. O nome de Jesus é escrito em tudo o que se diz e faz. Essa aqui é a descrição perfeita do cristão, porque ele não está preocupado com ele mesmo, mas sim em continuar servindo ao Senhor. Palavras-chave que foram colocadas em outros textos aqui que nós precisamos lembrar é morte do eu e vida totalmente nova. Não dá para nós tentarmos ser alguma coisa se nós não matarmos o nosso eu e não vivermos novamente. Obviamente, essa não é uma morte física, é uma morte espiritual. É uma morte onde nós colocamos tudo que nós queremos dominar de lado e deixamos que o Senhor domine cada parte da nossa vida. Lá na outra página, agora na página 31, no último parágrafo desse trecho chamado Testemunho Inspirado, eu leio assim: o Espírito Santo veio sobre os discípulos que esperavam e oravam com uma plenitude que alcançou cada coração. O ser infinito se revelou com poder à sua igreja. Era como se, por séculos, essa influência estivesse sendo reprimida, e agora o céu se alegrasse em poder de poder entregar à igreja as riquezas da graça do Espírito. Atos dos Apóstolos, na página 24. Imagina uma água represada, ou então, para a gente ter uma imagem mais simples, aí eu tenho sempre comigo aqui uma garrafinha de água. Imagina uma garrafa cheia de água com gás, que ela está ali sob pressão, ela está sendo segurada pelas forças envolvidas dentro daquela garrafa, mas no momento quando você abre aquela garrafa, ela quer sair, ela quer explodir. Da mesma forma, é o poder do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo foi derramado para os discípulos, eles não tinham como ficar parados, eles queriam explodir, queriam falar, porque agora estavam cheios do Espírito Santo. Tem uma coisa que é interessante, é que ninguém recebe um pouco do Espírito. Ouviu o que eu falei? Ninguém recebe um pouco do Espírito. Se o Espírito está em você, ele vem plenamente e domina toda a sua vida. Esse negócio de um pouco é obra do inimigo. É o inimigo que domina uma parte da sua vida. É o inimigo quem vem tentando tirar as beiradas. Quando o Espírito vem, ele tem que vir completamente e dominar todo você. Não tem como você dizer assim: ah, eu já dominei a mansidão, mas ainda não tenho domínio próprio. Isso não existe. Ou você tem tudo, ou você é trabalhado para que todas as partes sejam trabalhadas na sua vida, ou você não conseguiu trabalhar nada, porque quando o Espírito chega, ele chega em plenitude. E agora eu vou para o último texto, se você está com a sua revista aí, aquela parte chamada Vida Transformada, eu leio assim: a plenitude do Espírito Santo consiste em uma entrega diária ao Senhor. Quantas vezes a gente faz isso? A gente pede uma vez e pronto? Entrega diária ao Senhor, reconhecendo que a experiência espiritual de ontem, por mais profunda que tenha sido, precisa ser renovada constantemente. Entendeu? Porque a gente tem que pedir todo dia. Entendeu? Porque tem que ser 365 dias de oração, porque a nossa experiência espiritual, ela precisa ser renovada, pedida, solicitada a Deus Espírito Santo, que está pronto para derramar sobre você a bênção da plenitude do Espírito. Tomar a sua vida de tal forma para que você aí seja usado ou usada pelo Senhor onde quer que você vá. E aí, não interessa como, você pregará sobre Deus Espírito Santo, sobre Deus o Pai e sobre Deus Jesus, que veio e entregou a vida por nós, porque você estará pronto com todos os atributos do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E eu volto para a expressão que a Bíblia usa, que o apóstolo Paulo usa: contra esses não tem lei, não tem condenação. Você simplesmente consegue fazer isso para louvar o nome de Deus. Nós chegamos ao final do nosso 8º dia, isso por causa do tempo, que eu tinha mais 3 horas para falar aqui para você. Mas já que a gente precisa parar um pouquinho, eu preciso colocar aqui para você, como a gente tem feito todas as manhãs, uma música para que você vá ouvindo e pedindo a plenitude. O tema dessa música, o título dela é Transbordar. Tá bom? Acho que você já entendeu aí que faz algum sentido pensando sobre o Espírito Santo, que precisa transbordar a nossa vida, ele precisa inundar a nossa vida com tudo o que é dele. Mas para isso a gente vai orar primeiro, tá?
tá bom? Durante esse dia, entregue a sua vida nas mãos de Deus e peça, pedindo que sua vida esteja cheia, completa, plena do Espírito Santo. Vamos orar? Deus querido, o Senhor que é Pai de amor e bondade, nós entregamos o que temos e somos nas tuas mãos. Queremos te pedir que o Senhor continue direcionando, guiando e falando ao nosso coração. Mais uma vez, cuida de nós e derrama sobre nós o seu Santo Espírito, para que, como discípulos, nós também estejamos unânimes, prontos, preparados para viver o seu Evangelho, para estar ao seu lado. Fique com a gente e nos abençoa. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Ore por esse transbordar. Vem a minha sede saciar em minha terra seca, vem molhar teu Espírito aqui
transbordar. Deus te abençoe, tenha um bom dia e até amanhã, às 5 da manhã. Ah, não esquece, sábado nós teremos uma programação diferente, tá bom? Nós aqui continuamos das 5 até as 5h45. Se você, por acaso, está na igreja do Araribá, ou então está em volta do Araribá, anota lá que nós vamos ter Amanhecendo com Deus das 6 às 8. Então você pode participar desses dois momentos e depois culto normal em todas as igrejas, tá bom? Deus abençoe você, fica com ele. Um abraço e tenha um bom dia. Tchau, tchau.